Você já parou para pensar que conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos? É sério, apenas 5% das profundezas oceânicas foram mapeadas em detalhes, o que significa que há um mundo inteiro debaixo d'água que permanece praticamente inexplorado. Hoje, vamos mergulhar literalmente no desconhecido e descobrir 7 segredos assombrosos que se escondem nas profundezas dos oceanos. Prepare-se para ficar de queixo caído com criaturas que parecem ter saído de filmes de ficção científica, fenômenos naturais que desafiam a lógica e descobertas recentes que estão revolucionando nossa compreensão do planeta. Se você é fascinado pelos mistérios do nosso mundo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas explorações incríveis. Imagine só andar por uma cidade que brilha no escuro, onde os edifícios pulsam em cores neon de verde, azul e vermelho. Parece coisa de Avatar, né? Mas isso existe de verdade, e não em outro planeta, mas aqui mesmo nas profundezas dos nossos oceanos. Em 2015, cientistas descobriram que mais de 180 espécies de corais possuem proteínas que absorvem a luz azul e a convertem em outras cores fluorescentes. Mas o mais incrível, esses corais não estão apenas mostrando as cores à toa. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que essa fluorescência funciona como um mecanismo de proteção, uma espécie de protetor solar natural, que protege os corais da radiação ultravioleta em águas rasas. Já nas águas profundas, onde a luz mal chega, essa fluorescência serve como uma estratégia para atrair presas e parceiros reprodutivos. Em 2020, durante uma expedição na Grande Barreira de Corais australiana, mergulhadores documentaram um recife inteiro que parecia uma metrópole alienígena, com estruturas de coral de até 8 metros de altura, todas brilhando em tons fantasmagóricos de verde e azul. A cena era tão surreal que um dos cientistas comparou a experiência a entrar em uma boate subaquática, onde a natureza é a DJ. Na costa do México, existe um lugar tão hostil à vida que os cientistas o apelidaram de Zona da Morte, o Vale de Jacó. Imagine uma cratera submarina do tamanho do Grand Canyon, repleta de salmoura hipersalina e praticamente sem oxigênio. Pela lógica, nada deveria sobreviver ali, certo? Errado. Em 2018, pesquisadores usando submarinos robóticos fizeram uma descoberta que deixou a comunidade científica de cabelo em pé. O vale estava literalmente fervilhando de vida. Mais de 100 espécies de crustáceos, vermes e bactérias extremófilas foram encontradas prosperando neste ambiente que, pelas nossas definições tradicionais, seria completamente inabitável. A descoberta foi tão revolucionária que está reescrevendo os livros de biologia sobre os limites da vida. Se organismos conseguem se adaptar a condições tão extremas aqui na Terra, isso amplia drasticamente as possibilidades de encontrarmos vida em outros planetas, com ambientes igualmente hostis, como Europa, Lua de Júpiter ou Encélado Lua de Saturno, ambas com oceanos subterrâneos. O mais fascinante? Os cientistas descobriram que algumas dessas criaturas desenvolveram um metabolismo único que não depende de oxigênio, mas sim de compostos de enxofre. É como se tivessem inventado sua própria versão da respiração. Quando pensamos em cachoeiras, imaginamos água despencando de grandes alturas, certo? Mas, e se eu te contasse que a maior cachoeira do mundo está completamente submersa e é 350 vezes mais poderosa que as cataratas do Niágara? No Estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia, existe um fenômeno geológico impressionante, uma cachoeira submarina onde mais de 5 milhões de metros cúbicos de água despencam por segundo através de uma queda de 3.500 metros. Para você ter uma ideia, isso é como se toda a água de 2.000 piscinas olímpicas despencasse a cada segundo. Essa cachoeira gigante não é formada como as tradicionais. Ela acontece porque a água fria e densa do Ártico encontra a água mais quente e menos densa do Atlântico Norte. A água mais pesada literalmente cai através da mais leve, criando essa queda d'água invisível aos nossos olhos, mas crucial para os padrões de circulação oceânica global. O mais preocupante
Pesquisas recentes indicam que o derretimento acelerado do gelo ártico está alterando a densidade dessas águas, pode enfraquecer essa cachoeira submarina nos próximos anos. E isso não é um problema pequeno. Essa cachoeira é um dos motores da corrente termoalina, o sistema circulatório global dos oceanos que regula nosso clima. Uma alteração nesse sistema poderia desencadear mudanças climáticas dramáticas em todo o planeta. No fundo do Mar Negro, existe um museu natural que parece congelado no tempo, um cemitério com mais de 60 navios antigos, em estado de preservação quase perfeito. Navios gregos, romanos, bizantinos e otomanos, que afundaram há mais de 2.500 anos, parecem ter naufragado ontem. Em 2018, arqueólogos marinhos fizeram uma descoberta que deixou historiadores boquiabertos. Um navio mercante grego de 2.400 anos, com seu mastro, leme e até mesmo os bancos dos remadores intactos. É como encontrar um navio de César ou Cleópatra, comentou um dos pesquisadores. Mas qual é o segredo dessa preservação sobrenatural? A resposta está na química única do Mar Negro. Abaixo de 150 metros de profundidade, suas águas são completamente anóxicas, não contêm oxigênio. Sem oxigênio, as bactérias que normalmente decomporiam a madeira não conseguem sobreviver. Além disso, há uma alta concentração de sulfeto de hidrogênio, que atua como um preservante natural. O resultado é uma cápsula do tempo subaquática que está revolucionando nossa compreensão da navegação antiga. Detalhes de técnicas de construção naval, que só conhecíamos por desenhos em vasos antigos, agora podem ser estudados em navios reais. Um dos navios encontrados confirmou a existência de uma rota comercial entre o Império Bizantino e o Oriente, que muitos historiadores acreditavam ser apenas lendária. Se perguntássemos qual é a montanha mais alta do mundo, você provavelmente responderia o Monte Everest, certo? Bom, tecnicamente você estaria errado. O verdadeiro gigante do nosso planeta está escondido debaixo d'água no meio do Oceano Pacífico. O Mauna Kea, no Havaí, é um vulcão que se eleva a impressionantes 10.211 metros, a partir de sua base no fundo do oceano. Isso o torna quase 1.400 metros mais alto que o Monte Everest. A diferença é que apenas 4.207 metros do Mauna Kea ficam acima do nível do mar, enquanto o resto permanece submerso. Mas o que torna esse colosso realmente fascinante não é apenas seu tamanho. Em 2019, cientistas descobriram um ecossistema único, vivendo nas encostas submersas do Mauna Kea. Usando veículos submarinos autônomos, eles encontraram campos de jardins de corais de ouro, formações de coral de águas profundas que podem viver por mais de 4.500 anos. Isso significa que alguns desses corais começaram a crescer quando os humanos ainda estavam inventando a escrita. Estudos recentes revelaram que esses corais milenares funcionam como uma espécie de arquivo climático do planeta. Analisando seus anéis de crescimento, semelhantes aos dos troncos das árvores, os cientistas conseguem reconstruir as condições oceânicas de milhares de anos atrás, oferecendo pistas valiosas sobre os ciclos climáticos da Terra muito antes de começarmos a registrar dados meteorológicos. Em 2019, cientistas a bordo do navio de pesquisa Falkor capturaram imagens de algo tão surreal que inicialmente pensaram estar com defeito em seus equipamentos. A 800 metros de profundidade, no Golfo do México, eles encontraram o que parecia ser uma nuvem gigante e translúcida que pulsava ritmicamente, como se fosse um único organismo respirando. E, de certa forma, era exatamente isso. O que eles descobriram foi uma das maiores colônias de sifonóforos já registradas. Um superorganismo formado por milhões de indivíduos microscópicos trabalhando em perfeita sincronia. A colônia inteira media mais de 50 metros de diâmetro, praticamente do tamanho de um campo de futebol. Os sifonóforos são parentes das águas-vivas, mas com uma diferença crucial. Enquanto uma água-viva é um único animal, um sifonóforo é uma colônia onde cada indivíduo microscópico tem uma função especializada. Alguns são responsáveis pela flutuação,
outros pela alimentação, defesa ou reprodução. É como se fosse uma cidade flutuante, onde cada cidadão é, na verdade, um órgão do corpo maior. O mais impressionante, apesar de ser composto por milhões de indivíduos, o sifonóforo age com a coordenação de um único ser. Quando um dos cidadãos detecta uma presa, toda a colônia responde instantaneamente, pulsando em uníssono para capturá-la. Cientistas ainda estão tentando entender como essa comunicação ocorre tão rapidamente sem um sistema nervoso central. Essa descoberta está desafiando nossas definições mais básicas do que constitui um indivíduo na biologia. Será que deveríamos considerar essa colônia como milhões de animais ou como um único ser? A linha entre o individual e o coletivo nunca pareceu tão tênue. Prepare-se para o segredo mais alucinante das profundezas oceânicas. Rios completos, com margens, corredeiras e até cachoeiras fluindo no fundo do mar. Parece impossível, né? Mas é absolutamente real e foi documentado pela primeira vez em 2010, no fundo do Mar Negro. Esses rios submarinos, cientificamente chamados de correntes de turbidez, são formados quando água salgada mais densa, carregada de sedimentos, flui através da água normal do oceano. A diferença de densidade faz com que essa água mais pesada se comporte exatamente como um rio terrestre, seguindo o contorno do fundo oceânico e até mesmo esculpindo cânions submarinos ao longo de milhares de anos. O rio submarino descoberto no Mar Negro é simplesmente colossal, com mais de 60 quilômetros de comprimento e até 35 metros de profundidade. Ele transporta um volume de água equivalente a 350 vezes o rio Tâmisa em Londres. E não flui devagar. Suas corredeiras podem atingir velocidades de 4 metros por segundo, suficiente para gerar pequenas ondas e cachoeiras submarinas quando encontra elevações no terreno. O mais revolucionário, em 2020, biólogos marinhos descobriram que esses rios submarinos funcionam como verdadeiras rodovias de nutrientes, transportando alimento e oxigênio para ecossistemas de águas profundas que, de outra forma, seriam desertos subaquáticos. Ao longo das margens desses rios, eles encontraram uma biodiversidade surpreendente, incluindo espécies completamente novas para a ciência. Um dos pesquisadores comparou a descoberta a encontrar um oásis exuberante no meio do Saara, só que a quase 2.000 metros abaixo da superfície do oceano. Incrível como o oceano, que cobre 70% do nosso planeta, ainda guarda tantos segredos, né? De rios submarinos a vulcões maiores que o Everest, de cidades fluorescentes a navios perfeitamente preservados por milênios, as profundezas oceânicas continuam sendo a última fronteira verdadeiramente inexplorada da Terra. E pensar que cada nova expedição aos abismos marinhos revela maravilhas que desafiam nossa imaginação e muitas vezes reescrevem o que pensávamos saber sobre nosso próprio planeta. Isso nos faz questionar. O que mais existe lá embaixo, esperando para ser descoberto? Talvez a lição mais importante dessas descobertas seja a humildade. Por mais avançada que nossa tecnologia se torne, por mais que exploremos o espaço sideral, ainda temos um universo inteiro de mistérios bem aqui, debaixo das ondas que batem em nossas praias. E você, qual desses segredos submarinos mais surpreendeu você? Existe algum mistério dos oceanos que você sempre teve curiosidade em conhecer? Comenta aqui embaixo. Na próxima semana, vamos explorar os animais com as adaptações mais extremas do planeta. Criaturas que sobrevivem em condições que consideraríamos impossíveis. Não esquece de se inscrever para não perder. Até o próximo mergulho nas curiosidades mais fascinantes do nosso mundo.